De pesquisa nos últimos 20 anos, a partir do início dos anos 90, tem sido as novas tecnologias de comunicação, as chamadas novas tecnologias, que já não são tão novas, especialmente no que diz respeito à aplicação dessas tecnologias ao jornalismo. O nosso trabalho na Faculdade de Comunicação, mas particularmente no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, que recentemente completou 20 anos de existência, que foi o primeiro programa de pós-graduação estrito sensu fora desse eixo Rio-São Paulo, ele desde cedo, desde o início do programa, incorporou uma área que foi a área de cibercultura. Inicialmente trabalhando com o professor André Lemos na construção de um grupo de ciberpesquisa, que eventualmente se tornou um centro de estudos de cibercultura. Posteriormente, junto com o professor Elias Machado, na criação de um grupo de pesquisa em jornalismo online, que é o GEJOL, é um grupo pioneiro de investigação de jornalismo na internet. Atualmente, as áreas de pesquisa mais específicas que eu estou conduzindo no que diz respeito a essa junção das tecnologias digitais com o jornalismo, dizem respeito à questão do jornalismo participativo, a memória jornalística e a questão da qualidade no que se refere ao jornalismo na web, ao web jornalismo, ou seja, mensuração de qualidade, padrões de estabelecimento e de mensuração de qualidade no jornalismo da web. Então, em primeiro lugar, a questão do jornalismo participativo. Eu acho que a primeira coisa que tem que se esclarecer é que participativo é um termo muito amplo, muito polissêmico, que pode abranger diferentes modalidades e diferentes formas do fazer jornalístico. Evidentemente, quando se diz jornalismo participativo, a primeira coisa que teríamos que separar aqui, fazer uma bifurcação, uma dicotomia, é no que diz respeito à participação dos usuários ou dos leitores, né, como se queira chamar, nos jornais das grandes empresas jornalísticas, das empresas de comunicação e que existem ou que se transportaram para a internet já desde algum tempo, por um lado, e por outro lado, o jornalismo participativo enquanto iniciativas autônomas, iniciativas que nós poderíamos classificar como de jornalismo alternativo, o que se chama em inglês mainstream, né? Mainstream media. Então, essa é uma primeira bifurcação. Eu tenho me interessado e tenho trabalhado mais recentemente, de uma maneira mais direta, com a participação dos cidadãos ou dos leitores no jornalismo das grandes empresas, ou seja, nos jornais que são produzidos por empresas de comunicação tradicionais e que abrem espaço para a participação de leitores, de usuários nessas publicações, seja através de comentários às notícias que são publicadas, seja mais diretamente através de conteúdos produzidos por usuários, né? Material produzido pelos leitores, pelos usuários, seja na forma de texto, seja na forma de fotografias ou vídeos, e que são incorporados à produção do jornal, entram como parte do jornalismo produzido e oferecido por esses jornais da grande mídia. Bom, então talvez uma das primeiras questões que se coloque quando nós falamos da participação dos usuários, dos leitores na grande mídia, é até que ponto realmente essa participação se incorpora nas rotinas produtivas dessas empresas e até que ponto isso seria principalmente um artifício, um elemento a mais no modelo de negócio dessas empresas. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é algo a ser tomado em consideração. Nós temos pensado essa participação por esse ângulo, examinado essa participação por esse ângulo, na medida em que
temos que levar em conta que no momento em que o jornalismo se torna um jornalismo na web, se torna um jornalismo disponibilizado nas redes digitais de alta velocidade, na internet, o padrão de atração e manutenção de usuários, de leitores, se modifica totalmente. Num jornal impresso, nós temos o recurso das assinaturas, nós temos o fato de que, de certa maneira, os jornais são passados ou eram passados de pais para filhos, né? E na internet nada disso se mantém, apesar de que, obviamente, um jornal, quando se transporta para a internet, carregue, através de sua logomarca, aquele elemento de confiabilidade, aquele elemento de tradição jornalística representado pela logomarca. Mas é necessário toda uma reformulação das estratégias de atração e manutenção de audiência. E certamente a participação, os elementos participatórios, funcionam como um desses elementos de criação, de fidelização ou de manutenção de leitores. O leitor participa, o leitor se sente parte de uma comunidade, não é? A comunidade de leitores, a comunidade de usuários, se sente partícipe dessa comunidade e, naturalmente, o fato de que as contribuições que ele faça sejam publicadas faz com que ele volte ao jornal para ver o seu comentário ou a sua contribuição ali publicada e traga com ele seus amigos, seus familiares, etc. Dizer, veja, saiu uma foto minha no jornal Estado de São Paulo, saiu um vídeo meu, foi disponibilizado no Globo. Evidentemente, isso é um elemento importante de fidelização e de atração de novos leitores, inclusive. A contribuição do leitor pode ser um elemento de trazer uma determinada cor local, de trazer uma determinada diferenciação nessas coberturas entre os diferentes jornais e certamente um elemento de fidelização. Nesse sentido, é evidente que a participação está funcionando como parte do modelo de negócios. Por outro lado, há que se perguntar, mas e aí? Isso modifica as rotinas jornalísticas, isso enriquece a produção jornalística através dessa participação, através da captação dessa contribuição dos leitores. Eu diria que, de uma maneira geral, a mudança na rotina produtiva do jornal em termos de produção de informação jornalística é muito pequena, através desses mecanismos de participação. Os jornais, em geral, o que fazem? Recebem, chamam essa contribuição, pedem essa contribuição, seja em termos de textos, de vídeos ou de fotos, no entanto, não incorporam essa produção no fluxo geral do noticiário, no fluxo geral de produção e disponibilização dessa informação cotidiana no jornal. O que eles fazem? Eles criam uma seção especial para essas contribuições dos leitores. Eu chamo isso de guetos, né? Criam espécies de guetos onde essa informação produzida pelos leitores é disponibilizada, para onde essa informação criada, gerada pelos usuários é canalizada. São páginas do tipo repórter cidadão, ou eu repórter, eu fotógrafo, ou qualquer coisa do gênero. O que acontece com isso? Bom, essa guetoização, essa separação entre a produção jornalística do leitor e a produção cotidiana do jornal gera, na verdade, páginas que são mosaicos, com pequenas contribuições não sistemáticas, porque uma das características do jornalismo enquanto produção, enquanto atividade social, enquanto produção de forma de conhecimento, é justamente o caráter sistemático da cobertura
feita pelo jornal, pelos jornalistas. No caso da página do leitor, não há nenhuma sistematicidade. Há uma cobertura aleatória feita por diferentes usuários em diferentes partes de uma cidade ou de um país, e que são jogadas aí com uma certa hierarquia que o editor dessa página acaba por produzir, mas de uma forma a constituir realmente um mosaico sem nenhuma lógica, digamos, de cobertura. Nos jornais da grande mídia, levanta uma série de problemas que eu diria que são problemas éticos, né? Em primeiro lugar, há um problema ético aí que é o fato de que o jornal, quando ele se transporta para a internet, quando ele passa a ser disponibilizado, produzido na internet, ele carrega a sua logomarca para lá. Carregando sua logomarca, ele carrega toda a credibilidade, toda a tradição que está associada a essa logomarca. Quando ele publica um comentário de leitor, mesmo que seja numa página que diz esta é uma página de leitores, os comentários ou as contribuições que aqui entram são de responsabilidade dos leitores, o que muitas vezes está ali expresso, e se não está expresso, se você for nas letras pequenas dos contratos, está expresso, isso não importa, quer dizer, aquilo está sendo feito sob a logomarca do jornal, quer dizer, é a página do Eu Repórter, do Leitor Repórter, mas em cima está a logomarca do Estadão, do Globo, da Folha de São Paulo, à tarde, seja qual for a logomarca que está ali, que está dando credibilidade para aquilo. E uma credibilidade que é questionável, porque essas contribuições nem sempre são checadas. A apropriação desse material, né, produzido pelos usuários, pelos leitores. Há uma questão aí de propriedade intelectual, né, que é, no mínimo, uma apropriação muito questionável, né? O que acontece? Na maior parte dos casos, não há qualquer remuneração por essas contribuições. O leitor, ao submeter a sua foto, o seu vídeo, o seu texto, abre mão dos direitos autorais. Explicitamente declara que aceita os termos de um contrato. Se vocês forem examinar os contratos que regem essas contribuições, são contratos absolutamente draconianos. No caso de alguns jornais, o leitor abre mão da propriedade, dos direitos autorais, da propriedade intelectual, não só para a publicação naquela página, mas para a utilização daquele material em qualquer circunstância que a empresa decida utilizar. Ou seja, você manda uma foto para o jornal e no dia seguinte essa foto pode estar transformada num pôster, num outdoor, colocado por toda a cidade de uma publicidade do jornal. Nada impede. E você não vai ser remunerado por isso, porque você abriu mão dos direitos sobre aquela produção intelectual sua, né? Então é uma coisa bastante questionável, né? É mais do que corrente a gente, quando uma contribuição de leitor é excepcional, digamos assim, e portanto sai do gueto da página do leitor ou do Eu Repórter e vai para o noticiário principal, às vezes até no noticiário nacional de televisão, a gente vê muito isso, que é um vídeo dizendo assim, este é um vídeo feito por um amador. Sim, mas quem é esse amador? Isso é suficiente, esse crédito, dizer é um vídeo feito por um amador? Esse amador tem nome, não é? Será que esse amador foi remunerado por esse vídeo que está sendo mostrado ali e que, em alguns casos, é a peça principal da informação, porque não há outra, não há outra gravação, não há outra forma de ilustração daquela informação, ou até de aprofundamento daquela informação, que não aquele vídeo feito por um amador, ou foto feito pelo telefone celular de um leitor. Bom, quem é o leitor? Foi remunerado? Então, isso são questões éticas, né? A se considerar, né? É um pouco como aquela inscrição nos muros de Paris em 68 que dizia eu participo, tu participas, ele participa, nós participamos e eles lucram.